Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Abençoe com tudo que você tem direito. Porém, não se esqueça que Deus é justiça. É justiça. É retidão, é perfeição, é pureza. Deus é fidelidade, Deus é amor, mas é justiça. E se nós queremos andar com Ele, então nós temos que andar na justiça. Nós temos que andar na pureza. Nós temos que andar na verdade. Pois foi assim no início de tudo. Adão e Eva andavam com Deus. Adão e Eva eram perfeitos, eram puros, como Deus é puro e perfeito. Então não havia barreiras entre a criatura e o Criador. Não havia barreiras entre Adão e Eva e Deus. Porque não havia pecado. Não havia pecado, não havia injustiça. Mas quando o homem pecou, imediatamente Deus se separou dele, Deus expulsou da presença dele. Porque Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é limpo, Deus é perfeitamente limpo, é grande, grandioso, poderoso, mas é perfeito. E não poderia conviver com a sujeira, com a imundície, com a mentira, com o engano. Então ele teve que ser, Adão e Eva tiveram que sair da presença de Deus. Jesus veio ao mundo e entregou sua vida em resgate por aqueles que querem retornar para Deus, para o Pai. Nem todos querem retornar. Essa é a realidade. Aliás, a maioria não quer retornar. Mas há aqueles que querem. Há aqueles que são sinceros. Há aqueles que, embora estejam vivendo no erro, não querem continuar no erro. Não querem continuar fazendo as coisas erradas. Para estes, Deus está pronto para recebê-los de braços abertos. Porque quer viver na justiça. Lembra que Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você tem fome e sede de justiça, saiba que a porta do céu está aberta para você entrar. O reino de Deus está pronto para recebê-lo. Porque para você há a chance, para você há fé, para você há salvação. Mas para aqueles que gostam de viver na mentira, para aqueles que vivem na infidelidade, infidelidade conjugal, prostituição, carnalidade, para aqueles que gostam do carnaval, gostam da festa da carne, gostam de curtir a carne, gostam dos prazeres da carne, para aqueles que não estão nem aí para a palavra empenhada, para aqueles que não têm um mínimo desejo de hombridade, de verdade, de fidelidade, para aqueles que desprezam os valores morais e, consequentemente, os valores espirituais. Para estes, é o que Jesus falou com respeito ao dia do juízo. Serão julgados e condenados e estarão sendo lançados
para o lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo, você é dono da sua vida. Você é senhor da sua vida. E só você pode decidir por ela. Só você, mais ninguém. Não é sua mãe, nem seu pai, ninguém. Somente você pode decidir pela sua vida. O que você quer? Então, existe o caminho da hombridade, o caminho da verdade, da justiça, da honestidade, da palavra empenhada, honrada, e existe o caminho da desonra, da sujeira, existe o caminho da carnalidade, a festa da carne, existe o caminho de que ninguém é por ninguém, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, enfim. Existe o caminho que conduz à morte eterna. Você é quem escolhe. O que você quer? O que você quer de Deus? Você quer de Deus a salvação? Então você tem que seguir o caminho da verdade. Você tem que manter suas ofertas de sacrifícios, de justiça, permanentemente. Não você apenas, mas eu, todos nós. Nós temos que mantermos nas ofertas de sacrifícios de justiça, permanentemente. Negando a nossa carne. A nossa carne, o nosso eu, quer as coisas da carne. Mas o nosso espírito quer as coisas do Espírito Santo. Então, nós que somos inteligentes, diga-se de passagem, não é nem questão de fé, é questão de inteligência, fazemos a primeira escolha, a melhor escolha, que é atender a palavra do Espírito de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E seguir a palavra de Deus. Se envolver com as coisas de Deus, com o Espírito de Deus. Porque com Ele nós teremos vida e vida eterna. Eu posso falar com você sobre isso, porque eu já sofri muito na minha vida, muito, muito mesmo. Muitas injustiças, muitas difamações, muitas perseguições, muitas aflições. Já fomos chicoteados por esse mundo muitas e muitas vezes. Eu tenho e trago no meu corpo marcas do sofrimento. Mas eu posso lhes garantir, eu nunca fiquei sozinho. Nunca o meu pai me abandonou. Nunca, nunca, jamais em tempo algum. Pelo contrário, nas horas amargas, nas horas de injustiça, nas horas difíceis que nós passamos, nós fomos consolados, confortados pelo Espírito Santo. Então, eu pergunto, por quê? Por que Deus ouviu o meu clamor? Por que Deus me achou justo diante dele? Por que Deus me escolheu, me guardou, me protegeu durante todos esses anos? Sabe por quê? Porque nós procuramos, não somos perfeitos, mas nós procuramos viver, andar de acordo com a sua palavra, em obediência à sua palavra. Então, isso fez possível que nas horas amargas, nas horas dos furacões, nas horas de tempestades,
nas horas de dificuldades, nós podemos nos manter firmes, como se estivéssemos ali solidificados na rocha. Como se estivéssemos, não, nós estamos solidificados na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, aí, minha amiga, meu amigo, nós podemos falar daquela construção que Jesus fala. Ele diz que o homem prudente, o homem sábio, o homem inteligente, ele edificou a sua vida na rocha que é Jesus. Comparando com uma casa, ele construiu sua casa na rocha. Na rocha. E quando vieram as tempestades, quando vieram as chuvas, os rios bateram com ímpeto contra aquela casa, ela não desabou porque ela estava firmada, solidificada na rocha. É o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Mas o homem que ouve e não pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem insensato, ao homem, eu diria, burro, orelhudo. Por quê? Porque construiu a sua casa sobre areia. E por que construiu sua casa sobre areia? Porque ele queria resposta rápida. Ele queria resultado rápido. Ele queria sua casa pronta num dia só. Então ele não se preocupou com as bases, com os fundamentos daquela casa. Ele foi construindo as paredes a 3x2 e a casa ficou pronta rapidinho. Mas quando vieram as chuvas, que também vieram sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, quando vieram as tempestades, que também vieram sobre a casa construída sobre a rocha, quando vieram os rios e bateram com ímpeto, foi grande a sua destruição, grande a sua ruína. É aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. É aquela pessoa que se acha esperta. É aquela pessoa que tenta passar as outras para trás. Que tenta tirar proveito das pessoas de boa fé. Então esse tipo de gente constrói sua casa sobre a areia. É aqueles maus políticos, como aqueles maus políticos que roubam, que acharcam, que se prostituem moral e espiritualmente falando. São como aqueles políticos corruptos que ganharam dinheiro fácil. Entraram para a política não para defender os interesses do povo, mas para defender os seus próprios interesses. Então, esses constroem uma riqueza incalculável, mas sobre a areia. E quando vêm as chuvas, as tempestades, quando vêm as rebordosas, então destrói tudo. É o que aconteceu, o que tem acontecido com esses últimos políticos que foram presos, outros que estão sendo presos, etc, etc, etc. Então, a Bíblia fala para que nós não tenhamos inveja desse pessoal. Para que nós não fiquemos a pensar, poxa, eu trabalho, eu luto, eu faço tudo com sacrifício, com honestidade, com presteza, com integridade, e vivo uma vida miserável. Aquele ali não tinha nada, mas entrou para a política, fez o seu castelo. Não olhe para esse pessoal. Não preste atenção nele. Olhe para a sua vida, minha amiga, meu amigo. Não fique olhando para a vida de ninguém.
Porque mais vale o bom nome do que todas as riquezas deste mundo. Então você que me ouve neste momento, e talvez esteja entre a cruz e a espada, talvez esteja numa situação em que você tem que decidir entre atender às facilidades que o diabo oferece ou os sacrifícios que o Senhor Jesus oferece. O que você vai aceitar? Para onde você vai? O que você vai optar? A Bíblia fala para que nós ofereçamos a Deus sacrifícios de justiça. O que são sacrifícios de justiça? Sacrifícios de justiça são os valores morais, os valores espirituais, tais como verdade, a sinceridade, a honra, a palavra empenhada, o bom nome, a fidelidade, a hombridade. Coisas dessa natureza é que a gente tem que manter limpos para que nós sejamos motivos que outros venham glorificar a Deus. Agora, se nós partimos para a imoralidade do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, então é óbvio que iremos colher os frutos disso aí, que no fundo vai ser a morte, e a morte eterna. Você que escolhe. Cada um tem o seu direito de escolher, de optar. Ouvir e praticar a palavra de Deus, ou ouvir e não praticar a palavra de Deus. Cada um tem que decidir o que vai fazer. E agora, eu digo para você, você que ouve a palavra de Deus, você que já ouviu, que conhece, que tem ciência da palavra de Deus. Agora, aqueles que não tiveram, não têm conhecimento da palavra de Deus, esses são separados. Eles vão ter um julgamento diferenciado daqueles que ouviram e não praticaram a palavra de Deus. É óbvio que haverá muito mais rigor para quem ouviu e não praticou do que para aquele que nunca ouviu, não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu, quando estive em Israel, por várias vezes, eu passei na cidade de Corazim, antiga cidade de Corazim. Então, eu lembrei das palavras de Jesus. Jesus falou assim: ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos milagres que foram feitos com você, há muito que eles teriam se convertido. Pois eu digo, maior juízo haverá para com você. E você sabe que essa cidade de Corazim, antiga cidade de Corazim, está lá em ruínas, pedras. Ninguém conseguiu construir até hoje. Ninguém restaurou aquela cidade. Ninguém ousou mexer naquela cidade. Ela está lá, condenada aos ventos, à chuva e à destruição. Por quê? Porque ela viu os sinais de Jesus, ela ouviu a palavra de Jesus, mas não deu atenção. Assim também serão aqueles que têm ouvido e não têm praticado a palavra de Deus. E se eu falo que não pratico a palavra de Deus, essas pessoas, elas não oferecem a Deus sacrifícios de justiça. Elas oferecem a Deus sacrifícios de injustiça. De injustiça. Se é que oferecem. Porque nós estamos nos aproximando
da festa de Natal, de Carnaval, melhor dizendo. Nós tivemos a festa da idolatria, que é o Natal, agora vamos ter a festa da carne, a festa que se idolatra a carne. Então muita gente vai morrer, muita gente vai ser contaminada com AIDS, muita gente vai ser contaminada com outras doenças, muitas brigas, muitas mortes, muitos ferimentos, muitos desastres, muitas desgraças vão acontecer pelo mundo afora. Onde houver maior festa de carnaval, maiores serão os desastres, maiores serão as desgraças. Porque é a festa da carne. E a festa da carne só pode promover o quê? Morte. Só isso que vai acontecer. Então, quem participa dessa festa, é óbvio que vai sofrer as consequências dela. E depois não pode dizer, mas, poxa, nós estávamos só nos divertindo. Não tem como você participar da festa do inferno e não ser vitimada de suas maldades, dos seus infernos. Então, nós que ouvimos e praticamos a palavra de Deus, fugimos dessas festas. Nós fugimos. Inclusive, essa é a razão porque nós começamos o jejum de Daniel no dia 29, para justamente terminá-lo. O último dia será na quarta-feira de cinzas, para que aqueles que realmente querem as coisas de Deus venham se excluir desse ambiente hostil e nojento e podre que nosso mundo tem. Você que me ouve neste momento é quem decide a sua vida. Você quem decide a sua vida. Muitas pessoas nos dias de carnaval dirigem, aliás, já dirigem embriagadas e causam acidentes e matam outras pessoas nesses dias de violência. Imagine o que vai acontecer nos dias de carnaval. Imagine, eu estou profetizando. Muitas famílias vão ficar desfilhadas, vão ficar sem seus filhos, ou ficar sem seus pais, ou ficar sem sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, ou seu marido, sua esposa. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Por conta da festa da carne, a festa que até o governo promove. O governo promove isso. Os governos promovem a festa da carne para atrair turistas, para atrair dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas o resultado disso, nós já sabemos o que acontece. Mas aqueles que são de Deus lutam pelas suas próprias vidas. Oferecem a Deus sacrifícios de justiça. Isto é, oferecem as suas vidas à verdade, à sinceridade, à honra da palavra empenhada, a fidelidade, a hombridade, o bom caráter. Oferecem o ouvir e praticar a palavra de Deus. Você, minha amiga, meu amigo, meu jovem, que está me ouvindo nesse momento, que é a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus, todos queremos a bênção de Deus, mas nós temos que pagar o preço. O preço é negar a nossa carne e oferecer a Deus a nossa vida de integridade, a vida com verdade. Se você quiser, Jesus está de braços abertos para receber você e levá-lo até o Pai. Restaurá-lo até o Pai. Resgatá-lo do inferno em que você vive para o reino de Deus.
ouvir agora testemunhos de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Começou o jejum de Daniel, eu era uma pessoa totalmente ligada ao mundo da internet, eu era muito viciada em novelas, não perdia uma. Então o que aconteceu? Eu vi que eu estava deixando a minha vida de lado e vivendo num mundo virtual. Então eu abri mão dessas coisas e me lancei, de fato, de verdade, no jejum de Daniel. Porque quando eu percebi que realmente eu era uma pessoa oprimida, frustrada, então assim, eu era vazia. Dentro de mim existia um vazio. E foi quando realmente, dentro de mim, eu tive aquela sede de buscar o Espírito Santo. Foi quando eu me joguei 100% nas mãos de Deus, para ter o Espírito Santo. Então eu passei a frequentar as reuniões, foi quando eu estava ali todo dia, fielmente, e eu recebi o Espírito Santo. Então eu não tenho palavras para expressar como é receber o Espírito Santo, porque veio uma alegria de dentro para fora, é um gozo maravilhoso. Então a partir desse momento tudo mudou. O vazio que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Já passei a ser uma pessoa mais calma, ser uma pessoa mais... ter o domínio próprio, ter mansidão. Eu sei que as lutas vêm, mas nada me abala mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Eu sei que Deus existe. Por quê? Porque eu tive essa experiência maravilhosa com Deus. Então, eu sou uma pessoa que tem alegria. Hoje eu tenho uma paz que ninguém tira essa paz de dentro de mim. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Do jejum de Daniel, larguei muitos hábitos que eu tinha, como assistir televisão, mexer em computador, mexer em internet. Deixei de lado muitas coisas, abri mão para ter o Espírito Santo na minha vida, porque desde então eu era uma pessoa muito triste, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, sentia uma dor enorme e eu não sabia de onde vinha aquilo. Tentava preencher com bebida, com baladas, tentava preencher com drogas. E tinha uma vida muito conturbada na minha família, com a minha mãe. E eu sofria muito na minha vida, sentimental. E eu não sabia de onde vinha aquele vazio. Quando veio o jejum de Daniel, eu percebi que eu precisava do Espírito Santo na minha vida. Foi aí que eu comecei buscar a Deus, foi aí que eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, comecei a orar mais, jejuar mais, porque eu tinha o objetivo de ter o Espírito Santo na minha vida, de nascer de Deus, de ter um encontro com Deus. Foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Desde aquele dia, desde aquele momento, eu senti uma alegria muito enorme. Eu tinha certeza que Deus estava comigo nos momentos difíceis que eu mais precisava. Eu tinha Ele dentro de mim e eu sabia que eu ia vencer aquilo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa tranquila, não sou mais nervosa. Hoje eu tenho alegria dentro de mim, tenho paz, porque eu recebi o Espírito Santo nesse jejum de Daniel. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos aproximando, faltam 13 dias para começarmos o jejum de Daniel, dia 29, quando estaremos excluídos das informações desse mundo. Estaremos completamente imersos nas águas do Espírito Santo. A partir do dia 29, vocês são os nossos convidados. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário. Domingo às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Reuniões especiais para quem quer se preparar ou receber o Espírito do Altíssimo. Graças a Deus.